Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Fé em Xeque, a série que tem colocado a nossa fé contra a parede, que tem questionado e levantado questionamentos sobre a nossa fé. Afinal de contas, é importante crer, só que muito mais importante do que crer é entender o porquê eu creio. Por isso, essa série traz essa proposta, a série Fé em Xeque desde o primeiro episódio, hoje é o terceiro episódio, tem essa proposta de trazer alguns questionamentos à tona, como por exemplo, no primeiro episódio nós vimos aqui o questionamento se Deus de fato é um Deus criador ou se ele é uma mera imaginação. Nós vimos aqui também no segundo episódio o porquê do sofrimento, porque que Deus, se é amor, ele permite tanto sofrimento no mundo e por que ele ordenou tantas matanças no Antigo Testamento. Nós vimos isso aqui na semana passada e hoje o tema do nosso terceiro episódio da série Fé em Xeque é: Jesus realmente existiu? Ora, pastor, é claro que ele existiu. Claro, é mais do que óbvio. Será que é tão óbvio assim? Será que é tão claro assim? Nós vamos ver que tem muita gente aí dizendo que Jesus foi um plágio, que Jesus foi uma história inventada, que de fato nem mesmo existiu. É o que nós vamos ver hoje nesse episódio. Eu estou só compartilhando aqui. Uma pedida é que você que está chegando aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí no seu feed, crie uma página aí, uma salinha, para que outros amigos assistam com você esse terceiro episódio dessa série, tá bom? Diga de onde você está assistindo, de onde você é. Nós vamos iniciar oficialmente daqui a pouquinho, exatamente às 6h30. Então, fica aí com a gente enquanto eu estou compartilhando aqui também com os meus amigos o link desse episódio. Você pode copiar o link aí e mandar para os seus grupos de WhatsApp também, você que está chegando, porque vai valer muito a pena o episódio de hoje. Nós vamos trazer algumas evidências históricas, arqueológicas, de que de fato Jesus existiu. E aí vai surgir a pergunta: de fato ele existiu? Tem alguma prova de que ele não existiu? E de que ele existiu? Temos essas provas? Vamos tentar ver isso aqui juntos nesse terceiro episódio, tá bom? Então vai compartilhando aí, quem está chegando pode ir chegando e dizendo de onde você é, de onde você está assistindo, compartilhando com os amigos, tá bom? Eu já estou aqui terminando de compartilhar. Tudo bem, tá quase lá. Ok? Bom, essa série é uma série da comunidade Sentir Mais. A comunidade Sentir Mais, que é uma comunidade que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos o objetivo que é, semana após semana, proporcionar para você um encontro real e significativo com Deus. E mesmo você não sendo da comunidade Sentir Mais, você vai perceber que esse é se você chegou aqui porventura nessa live, você vai perceber que não foi por um acaso que Deus te trouxe até aqui. Era sim para você tirar muitas dúvidas, responder muitas suas dúvidas. E se você está chegando aqui hoje e pensando assim: ah, pastor, mas eu não acompanhei os primeiros episódios da série, e uma série é bom te acompanhar desde o início. Não se preocupe, porque nós vamos trazer para você aí um resumo do que já vimos até aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Muito bem, aí, ok. Bom, então, como eu estava dizendo, se você chegou aqui hoje, porventura, e deve estar pensando assim: pastor, como é que eu faço para eu entender e tal? Como é que faz para eu saber o que já foi visto até aqui? Que eu não quero pegar uma série do meio do caminho. Nós vamos trazer um resumo para você daqui a pouquinho, tá bom? Então, deixa eu só ver quem já está por aqui com a gente. O Wellington Gomes já está aí. O Sérgio Lopes, que é o nosso guitarrista lá da comunidade Sentir Mais, já chegou também. Tem mais gente entrando, eu tô vendo. A Elaine Braga já chegou. O Hélio tá dizendo: ó, ligado aqui, pastor, de Itaituba. Então, galera de longe, de perto, de Altamira, de Santarém, de Itaituba, de Óbidos, de Minas Gerais, seja de onde você estiver assistindo, seja muito bem-vindo. Tô vendo aí Maria Jusilene lá de Santarém entrando, a irmã Jusilene. Marci Vieira entrou também. Tem uma galera entrando aí. Então vai entrando, você que está chegando aí, vai dizendo de onde você está assistindo, quem você qual é a cidade de onde você está falando aí. Parece até que as ligações da cobrar, né? De a cidade de onde você está falando. Mas não é isso não. Eu queria saber de onde você está assistindo, tá bom? Se é o primeiro episódio que você está vendo aqui. Se não é, se é o seu primeiro episódio, não tem problema. Daqui a pouquinho eu vou dar um resumo dos dois primeiros. Hoje é o terceiro episódio da série Fé em Xeque. Tá aí no título aí para você ver.
O tema de hoje do nosso terceiro episódio é: Jesus realmente existiu? Nós temos provas históricas de que Jesus de fato existiu? É o que nós vamos ver hoje. Bom, para quem está chegando aí, então deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Essa série, a série Fé em Cheque, é uma série que é da comunidade Sentir Mais, uma comunidade na qual eu pastorei. E a comunidade Sentir Mais é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos o objetivo aqui que é semana após semana proporcionar para você um encontro real e significativo com Deus. A comunidade Sentir Mais é o lugar que você tem para sentir mais a presença de Deus. Eu espero que através dessa série Deus tenha esse encontro real com você hoje. Você saia daqui com o coração aberto, com o coração mais voltado para Jesus. Um outro pedido, além de você colocar aí de onde você está conectado, é que você também compartilhe com seus amigos. Tem um botãozinho aí, compartilhe. Você compartilha com os amigos, compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp. Enfim, você pode criar até uma sala aí para assistir com seus amigos esse terceiro episódio da série Fé em Cheque. Tô vendo aqui que mais algumas pessoas já entraram. Que bom que você já chegou aí, que bom que você já entrou. Bom, deixa eu só então trazer um resumo dos primeiros episódios dessa série que nós já tivemos até aqui, a série Fé em Cheque. Veja bem, nós tivemos aqui já 2 episódios e no primeiro episódio nós falamos que o título foi Deus Criador ou Imaginação? Deus de fato foi um Deus Criador? Existe uma ideia criacionista ou a ideia evolucionista tem mais fundamento teórico? E aí foi o que nós buscamos responder aqui. Deus é um Deus Criador ou é uma mera imaginação do meio religioso? Bom, nós vimos aqui que um dos argumentos que mais comprovam um Deus Criador, que mais comprovam a ideia criacionista, é o design inteligente. Ou seja, há uma ideia de alguém inteligente por trás do mundo todo que foi criado, da vida humana, do universo que veio a existir. Há uma ideia inteligente por trás de tudo isso. Nesse primeiro episódio nós falamos sobre alguns argumentos que comprovam um Deus Criador, como por exemplo o argumento cosmológico, que diz que o universo tem um começo, portanto ele tem uma causa. Se ele começou em algum momento, ele tem uma causa por trás, e essa causa nós entendemos que é Deus, uma causa sobrenatural. Vimos também um outro argumento que diz que a vida foi projetada, portanto teve um projetista. Não tem como eu olhar para a vida humana, para a vida dos animais, das plantas, até mesmo a vida da ameba que eu citei aqui, que é a vida mais simplória que há no universo. Até mesmo a vida da ameba seria suficiente para encher diversos livros, quem sabe até milhares deles. Portanto, a vida foi projetada, e se a vida foi projetada é porque ela tem um projetista. Nós vimos também no primeiro episódio que o universo foi causado por uma coisa externa ao tempo, ao espaço e à matéria. Portanto, é uma causa eterna, nada preso ao tempo nem espaço à matéria, é uma causa eterna, uma causa que nós chamamos na ciência de uma causa primeira não causada, o que podemos entender que é algo sobrenatural. Então vimos sim que existe um Deus Criador, que o mundo foi criado por esse Criador sobrenatural que é Deus. No episódio da semana passada, no segundo episódio, nós vimos o porquê do sofrimento. Nós vimos aqui que o mal não foi criado por Deus. Antes que alguém pergunte, foi Deus que criou o mal? Não, não foi Deus que criou o mal. Na verdade, Deus criou somente o bem. O mal passou a existir como resultado da ausência de Deus. Então, quando o ser humano decide se afastar de Deus, o mal passa a existir. E aí muita gente diz assim, pastor, e Deus então quando manda matar tanta gente ou permite matar tanta gente no Antigo Testamento? Como que a gente pode explicar um Deus que é amor, ao mesmo tempo é um Deus que ordena matar tanta gente no Antigo Testamento? Bom, para a gente entender o Antigo Testamento, a gente tem que fazer uma análise da cultura vigente do Antigo Testamento. E a cultura vigente do Antigo Testamento era uma cultura extremamente violenta. Portanto, aquelas mortes para aquela cultura era uma cultura extremamente, era algo totalmente normal para aquela cultura. Agora, não era o ideal de Deus matar ninguém. Portanto, não foi um genocídio que Deus ordenou no Antigo Testamento. Eles tiveram que matar para se defender. Infelizmente, teve que ser assim antes de entrar na terra de Canaã. Foi o que vimos semana passada no segundo episódio. O porquê do sofrimento foi o tema. Nós vimos também que aquele povo, o povo cananeu, eram povos animalescos. Eles matavam crianças em seus sacrifícios religiosos. Eles tinham prostituição de adolescentes nesse sacrifício, fora as outras bestialidades que existiam naquele tempo também com aquele povo. Então, Deus executou um juízo àquela nação, não porque Deus estava querendo fazer uma separação entre povos, entre raças, não. Era porque o pecado era tão grande que já não dava mais para suportar 400 anos que Deus já tinha dado de misericórdia para aquele povo, e então o povo de Israel tendo que retomar a terra de Canaã, que era uma terra deles, originalmente falando, Deus então permitiu essa luta que o povo de Canaã não iria aceitar facilmente a tomada da terra.
tomada da terra, reconquistar a terra por parte do povo de Israel. Também, ainda sobre o sofrimento, nós vimos aqui que a ideia de castigo ela foi muito alterada conforme o tempo foi passando. Castigo nada mais é do que tornar casto, tornar endireitado, corrigir, disciplinar. E aí nessa ideia, castigo, por exemplo, um personal trainer na academia, ele castiga o seu aluno, porque ele quer corrigir, ele quer endireitar o aluno. Um nutricionista, ele castiga. Então, castigar não é uma ideia tão ruim de, como por exemplo, muita gente pensa que Deus é um Deus sádico que fica ali com uma lupa querendo queimar suas formiguinhas aqui na terra. Não é bem assim. Então, quando a ideia bíblica de castigo ou de, como muitos chamam, de sofrimento, Deus permite o sofrimento, nós temos aqui um Deus querendo endireitar o ser humano, corrigir e disciplinar. E essa ideia de disciplina foi se perdendo conforme o tempo foi passando, porque hoje nós acreditamos que filho não pode ser disciplinado e por aí vai, não é assim? Então, o enredo por trás de todo esse caos do sofrimento nós temos com a queda de Lúcifer. Lúcifer vindo do céu, vindo aqui para a terra, a guerra que começou lá no céu foi estendida aqui para a terra e nós demos liberdade para Lúcifer fazer o que bem quiser a partir do momento que a gente se afasta de Deus, a humanidade se afasta de Deus, o mal passa a tomar conta. E aí muita gente até pergunta, mas onde está Deus quando a gente sofre? Quando a gente sofre, Deus está na cruz, ele morreu para acabar com o sofrimento. Pastor, mas eu não vejo o sofrimento acabando, o sofrimento está por aí mesmo, o sofrimento continua, mas entenda, nós estamos num hiato da eternidade. A eternidade começou lá no passado, quando Deus cria o ser humano, a ideia era uma ideia de eternidade, para que o ser humano vivesse para sempre sem sofrimento. Mas então veio o pecado e destruiu tudo. Jesus morreu na cruz para acabar com o sofrimento, estamos nesse hiato da eternidade, mas nós sabemos que vai acabar tudo bem, nós já sabemos sobre o fim. Então, algum momento, esse sofrimento vai acabar, tenha esperança nisso. Foi o que vimos semana passada. E hoje, o terceiro episódio, Jesus realmente existiu. Pega aí sua Bíblia. Nós vamos começar lendo um texto da Bíblia hoje sobre Jesus. João 3,16. Como a gente sempre faz aqui toda semana, você pode aí então colocar no comentário aí o texto que a gente vai usar como base hoje. É esse texto, João 3,16. Coloca aí no chat aí para nós, no comentário, João 3,16. Só para quem for chegando depois, não fique sem saber que texto é esse que nós estamos mencionando aqui, tá bom? João 3,16. Então, só antes de eu continuar, deixa eu dar uma olhada aqui, quem mais já chegou aqui para nos acompanhar. Estou vendo aqui a Elaine, eu estou vendo aqui também Maria Jusilene, Elaine Braga, Yuri, Isabel, Germônica, conectada, Andréia, pessoal aqui já, Germônica lá de Santarém, tamo ligado, tamo juntos, Vilma, Suelen, Raquel Canté, Helenice, olha, tem uma galera de Minas Gerais, de Santarém, Edileuza Barbosa, feliz semana galera, então vamos lá, vamos começar, não esquece de compartilhar, não esquece de colocar aqui as suas considerações sobre o tema de hoje, tá bom? Então, texto aí na tela, coloca aí no comentário para mim, por favor, o texto é João 3,16. Antes de mais nada, então, podemos fazer uma oração, conversar com Deus? Vamos falar com Ele, vamos falar com Deus. Querido Pai, nesse momento especial nós vamos abrir a Tua Palavra e que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos entender de uma vez por todas se Jesus de fato existiu e se há uma comprovação histórica, científica disso. Mas que antes de qualquer coisa, possamos estar conectados com a Tua Palavra e que o Senhor possa nos proporcionar um encontro real com o Senhor nessa tarde. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de João 3,16 nos diz o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos voltar nesse texto lá no final, então deixa ele preparado aí. Lá no finalzinho nós vamos voltar, João 3,16. A grande pergunta de hoje é, Jesus realmente existiu? Mas é claro, os mais tradicionais vão responder, é claro que ele existiu. Eu devo acreditar que Jesus existiu? É claro, não só acreditar que ele existiu, mas devemos conhecê-lo, porque João 17, verso 3, diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a resposta dos mais tradicionais. Mas e aí, está resolvida a questão? Jesus existiu e ponto final? É assim? Claro que não. Para muitos, Jesus não passou de um profeta, para muitos, Jesus não passou de um sábio, mas para outros, nem isso. Para alguns, Jesus não passou de uma lenda, Jesus não passou de uma invenção da religião. Não é tão simples assim. Por exemplo, vamos pensar agora sobre a perspectiva de um muçulmano, um rapaz de 17 anos, imagine aí, um muçulmano de 17 anos. Ele cresceu na religião muçulmana, ele nunca ouviu falar sobre Jesus, se ouviu, ouviu muito pouco.
Para ele, na mente dele, ele ouvindo algumas coisas sobre Jesus, para ele vai parecer o maior absurdo do mundo. E para nós que nunca ouvimos sobre a ideia da religião muçulmana, muitas coisas do muçulmano ou da religião muçulmana, para nós é um absurdo. Por exemplo, para nós seria um absurdo ouvir que um homem viajou até o céu montado numa jumenta mágica e chegou lá. Não seria um absurdo? Para um rapaz de 17 anos que é muçulmano, não. Então entenda que para nós, falar de um Jesus que morreu, ressuscitou, para nós é tranquilo. Mas para um muçulmano, por exemplo, é o maior absurdo do mundo. Como é que pode alguém morrer, ressuscitar? Isso não existe. Por exemplo, para nós seria um absurdo acreditar que a Kaaba, lá da religião muçulmana, a Kaaba guarda parte do jardim do Éden lá dentro. É isso que o muçulmano acredita. Para quem não entende, a Kaaba é uma construção em forma de um cubo que está lá em Meca, coberto por um pano escuro, e tem uma pedra lá dentro dessa Kaaba, uma pedra de 50 centímetros, bem pequenininha, e essa pedra, ela seria uma pedra de um altar que Abraão construiu, inclusive está lá em Gênesis capítulo 12, eles acreditam isso, e que ali dentro dessa Kaaba tem uma parte do Jardim do Éden. Para nós seria um absurdo, mas para um muçulmano não. Agora um muçulmano olhando a religião cristã, por exemplo, falando que Jesus é um filho de Deus, é o filho da maior divindade de todas, que Jesus é o redentor do mundo, é o salvador do universo, que um homem andou sobre as águas, que ele multiplicou alimento, que ele ressuscitou, seria o maior absurdo para um muçulmano. Então a questão sobre se Jesus existiu mesmo ou não, não é tão simples assim. Existiu mesmo Jesus de Nazaré? Esse grande debate, essa grande pergunta tem permeado a internet. Mais de 959 mil grupos de debate sobre o Jesus histórico tem na internet em inglês. Em português, mais de 4.140 grupos hoje debatendo sobre o Jesus histórico. Jesus de Nazaré existiu? Bom, isso até a Idade Média era tranquilo. Você fala assim, Jesus existiu? Ponto final. Todo mundo iria acreditar facilmente. Afinal de contas, tinha uma expressão no latim que era espalhada por todo mundo, que era a seguinte expressão: fides credere, que significa fé é crer. Esse era um princípio agostiniano, vindo de Santo Agostinho. Se você tem fé, você tem que acreditar. E ponto final. Não importa se você tem comprovação histórica ou não, você tinha que acreditar. Acontece que lá pelo século XVIII as coisas passam a mudar. As pessoas começam a fazer um questionamento mais racional da fé. E aí a tradição já não agradava mais. Simplesmente alguém foi ensinando que Jesus existiu, veio passando de geração em geração e ponto final a gente acredita. Não, a partir do século XVIII começaram a fazer questionamentos racionais da fé e aí a tradição já não tinha mais tanta validade. As pessoas começaram a ter um pensamento mais pragmático. E aí começaram a questionar, Jesus realmente existiu? E aí está o tema de hoje aqui da nossa série Fé em Cheque, o terceiro episódio. Jesus realmente existiu? Primeiro, nós precisamos perguntar, Jesus seria um plágio? Já ouviu falar de teoria da conspiração? Eu acho que sim. Teoria da conspiração se dá mais ou menos da seguinte forma. É uma coisa que ninguém sabe, mas deveria saber. Quer ver algumas teorias da conspiração? Alguns exemplos. Por exemplo, a teoria dos Illuminati. Dizem que tem um grupo, chamado Grupo dos Illuminati, que governa o mundo, que controla o mundo, que comanda o mundo. Eles fazem o que querem, por exemplo, dizem que os Illuminati estão envolvidos na Copa de 98, que lá o Ronaldo dizem que ele passou mal, né? Aí que o Ronaldo, na verdade, vendeu isso pra Nike, que a França tinha um conchavo com a Nike, os Illuminati estavam por trás. Imagina aí. Então é uma teoria da conspiração. Tem uma outra teoria mais recente agora rolando na internet, que é a teoria da conspiração, a teoria dos Bilderberg, que é um grupo de homens muito ricos, bilionários, trilionários, que comandam o mundo e fazem o que querem. É uma outra. Uma outra teoria da conspiração, para não dizer algo até bem ilógico, até cômico, dizem que uma marca de fraldas, eu não vou citar aqui, mas uma marca de fraldas teria feito um pacto com o diabo, a ponto de que todas as crianças que usassem aquela fralda seriam também comandadas por Satanás. Dá para acreditar nessa teoria da conspiração? O tema de teoria da conspiração foi se tornando cada vez mais comum no mundo, a ponto de até escreverem um filme dentro dessa temática. O filme Teoria da Conspiração foi lançado pela Warner Bros. No ano de 1997. Mel Gibson foi o ator principal. Mas enfim, as teorias da conspiração vão se espalhando pelo mundo porque a gente gosta de novidades. Nós amamos novidades. E é por isso que as fake news fazem o maior sucesso por aí. Porque nós gostamos de novidade. Se alguém chegar e falar assim, você não está sabendo disso, mas deveria saber. Deixa eu te explicar aqui. Uma nova teoria, é claro que a gente fica interessado. E é claro que os nomes mais famosos da história teria também suas teorias da conspiração. Jesus, por exemplo,
Tem várias delas, eu vou te dar alguns exemplos. Como, por exemplo, a mais famosa de todas elas, o Código da Vinci. Já ouviu falar? Tem até um filme, um livro, escrito por Dan Brown, que diz que Jesus, na verdade, ele não morreu, ele casou com Maria Madalena, enfim. Outra teoria famosa sobre Jesus, teoria da conspiração, a tumba perdida de Jesus. Outra teoria da conspiração, a conspiração de Jesus. E, por fim, uma outra teoria muito famosa sobre Jesus é a teoria Zeitgeist, que fala também que Jesus, quem sabe, nem teria existido. Algumas dessas teorias, por exemplo, tem uma delas que diz que Jesus foi uma criação de um grupo secreto do primeiro século para unificar o Império Romano que estava esfacelado. E aí criaram o mito do Jesus. Outra teoria diz que Jesus, na verdade, não morreu. Ele foi tirado da cruz pelos discípulos, foi para um outro lugar, assumiu uma nova identidade e casou-se com Maria Madalena. Seria uma outra teoria da conspiração. Uma terceira teoria diz que Jesus, na verdade, viveu na Índia na sua adolescência. Nesse período que a Bíblia não fala nada sobre ele, Jesus teria ido para a Índia na sua adolescência, onde aprendeu técnicas de ilusionismo, levitação, parada respiratória e usou para simular milagres, morte e ressurreição. Outra, essa aqui chega a ser até cômica, diz que Jesus teria um irmão gêmeo, que depois da sua morte assumiu o nome de Jesus, assumiu a identidade de Jesus, esse irmão gêmeo de Jesus, para então dizer que Jesus teria ressuscitado. Por fim, uma outra teoria dizia que a história de Jesus seria um plágio de mitos pagãos da história antes do cristianismo. Ou seja, muitas culturas milenares, como culturas mais antigas que a cultura do cristianismo, como a cultura dos assírios, dos babilônios, dos egípcios, teriam alguns mitos que o cristianismo acabou plagiando, trazendo o mito de Jesus. Na verdade, muitos dizem que toda a Bíblia foi plagiada de mitos de culturas mais antigas que a cultura bíblica. Como, por exemplo, a ideia de 12 tribos, 12 filhos de Abraão, 12 apóstolos, seria um plágio dos 12 signos do zodíaco que veio da cultura egípcia. Peraí. Na verdade, o livro de Gênesis ele foi escrito pelo século XV a.C. por Moisés. Os signos foram criados, segundo historiadores astrológicos, os signos foram criados entre o século V e VI a.C., ou seja, muito depois do que o livro de Gênesis foi escrito. Portanto, a ideia de 12 tribos, 12 filhos de Abraão é muito mais antiga do que os 12 signos. Não teria como ter sido copiado dos 12 signos do zodíaco. Outra ideia diz que Jesus, o mito de Jesus teria sido copiado do mito de Horus, que é um mito muito antigo do Egito, que é o deus em forma de águia. E esse mito de Horus, segundo algumas pessoas que inventam essa teoria da conspiração, dizendo que Jesus foi uma imitação ou um plágio do mito de Horus lá do Egito, o mito de Horus, segundo essas pessoas, dizia que Horus nasceu em 25 de dezembro de uma virgem chamada Ísis. E que uma estrela no Oriente proclamou sua chegada, a chegada de Horus. Que Horus, no seu nascimento, 3 reis vieram para adorá-lo. Ainda segundo esses conspiradores, dizem que ele se tornou um grande mestre aos 12 anos, assim como Jesus também, aos 12 anos, estava no templo ensinando para outros mestres. Alguns dizem que Horus, aos 30 anos, foi batizado no rio Eridanos, por um profeta chamado Anup. Dizem também que ele tinha 12 seguidores, fez milagres e ressuscitou El Osíris ou El Lazarus. É familiar essa ressurreição aí? Como Jesus ressuscitou Lázaro, muito tempo antes, Horus teria ressuscitado, segundo um mito, claro que é um mito da cultura egípcia, teria ressuscitado El Lazarus. Então Jesus seria um plágio do mito de Horus, o deus em forma de águia da cultura egípcia. Ainda segundo esses conspiradores, o mito de Horus dizia que Horus pregou numa montanha os ditos de Lusa e que ele era chamado de Cristo, o ungido, e que foi crucificado e reviveu. Ora, mesmo aqueles que conhecem a história de Jesus, bem superficialmente, olham para esse mito de Horus e pensam assim: poxa, será que não é verdade? E outra, o mito de Horus, ele existe 3.000 anos antes de Cristo. A gente chega a ficar balançado. Tem muita coisa em comum. Será que Jesus de fato não foi um plágio? Será que não foi uma invenção ou uma cópia do mito de Horus? Até seria intrigante se não fosse uma mentira.
Horus jamais nasceu em 25 de dezembro, nem Jesus. Sua mãe nunca foi virgem. Pelo contrário, sua mãe era a esposa de Osíris, um deus egípcio, e ela se autofecundou com o esperma de seu pai, que já estava morto, segundo esse mito egípcio, e não teve nada de ressurreição no mito de Horus. Sua mãe, inclusive, tinha pegado o corpo esquartejado de Osíris, o seu marido, e costurou e saiu andando com ele, segundo esse mito. Nada de ressurreição de Horus, seria de Osíris, mesmo assim costurado. Nada de batismo de Horus, nada na história fala isso. Nada no mito de Horus também fala de escolha de discípulos ou de milagres. E Christ, segundo Horus era chamado, significava na língua egípcia sepultamento e não o ungido, como Cristo significa na língua hebraica ou na língua grega. Não era Horus. Ora, tem muitos paralelismos que, se você for pegar alguns mitos do passado e for pegar a história de Jesus, vai ter alguns paralelismos, sim, é claro. Mas paralelismos não garantem nada, como por exemplo a história de Hitler e Napoleão. Tem vários paralelismos, é cheio de paralelismo. E se a gente fosse parar para comparar muitas histórias, você veria vários paralelismos, como eu citei aqui, Hitler e Napoleão. Eles não têm nada a ver em suas personalidades. E nenhum plagiou o outro. Uma história não pode ser anulada porque parece com a outra história, porque tem alguns pontos em comuns. O próprio Hitler, por exemplo, ele disse que se você quer enganar o povo, não conte uma mentira pequena, conte uma grande mentira. E muita gente tem sido enganada por essas grandes mentiras, dizendo que a história de Jesus tinha sido um plágio. Pastor, mas tem mitos na história de Jesus? Sim, eu posso dizer como pastor, como um teólogo, que na história de Jesus existem mitos, como por exemplo o mito do Jesus loiro de olhos azuis. Na verdade, Jesus, claro, por origem judaica, não tem como ser loiro de olhos azuis parecido com um surfista norte-americano. É claro que não. Na verdade, a ideia de pinturas medievais de Jesus, se você tiver um quadro aí na sua casa com o rosto de Jesus, você vai ver Jesus de olhos azuis ou olhos verdes, bem lourinho, com cabelo no máximo encaracolado. É uma influência da França. A França sempre foi um calcanhar de Aquiles do catolicismo. A França, inclusive, chegou a estabelecer um segundo papa, porque queria sempre estar sendo contra a Igreja Católica. E Luís XVI foi um dos precursores dessa ideia de um Jesus lourinho de olho azul, porque ele dizia que os deuses tinham que se parecer com a família real francesa. E a família real francesa, ou Luís XVI, era o modelo de um homem nobre. Então começaram a pintar o rosto de Jesus, e o renascentismo também foi influenciado por essa ideia da cultura francesa, ou da família real francesa. Começaram a pintar Jesus dessa forma. Na verdade, Jesus ele teria cabelos longos, não lisos, e os judeus eles não cortavam o cabelo curto, era uma tradição judaica, e Jesus teria barba comprida, não barba redonda. Jesus teria uma barba comprida. Jesus não seria magrinho como muitos filmes retratam por aí. Jesus foi carpinteiro. Jesus era forte, e por ocasião de sua morte ele foi preso na madrugada, sofreu muito, carregou uma cruz, simbolizando não, na verdade retratando que Jesus, por ter suportado tanto, era um homem de um aspecto físico avantajado, era forte. Pele, provavelmente, como muitos dos judeus daquela região da Galileia, pele queimada pelo sol, como eram os semitas. Então esse mito de Jesus loirinho de olhos azuis, ele pode cair por terra a partir de hoje, tá bom? Agora, por que nós temos tão poucas evidências de um Jesus histórico? Tão poucas evidências históricas sobre Jesus? Primeiro, Jesus ele teve um ministério muito limitado. Jesus não percorreu o mundo inteiro. Então, nem todo mundo acabou conhecendo o Jesus histórico. Não viu Jesus em carne e osso. Então, poucas pessoas viram, porque o ministério de Jesus foi bem limitado. Ele não andou muito em seu ministério. Segundo, nós temos muitos documentos perdidos daquela época. Muitos documentos têm sido, inclusive, encontrados agora pela arqueologia. E terceiro, o fato de nós não termos muitas evidências históricas de Jesus é que Jesus não era reconhecido na sua época como um homem de grande evidência. Assim como Einstein era taxado como maluco, Sócrates e Demóstenes, nós não temos muitos documentos históricos sobre eles. Jesus também não era reconhecido e não haviam muitos documentos históricos sobre esse Jesus. Agora, nós temos algumas evidências na literatura judaica da existência de Jesus, de um Jesus histórico. Se a pergunta é, Jesus realmente existiu? A história comprova, a literatura judaica comprova de que sim, Jesus existiu. Por exemplo, Flávio Josefo. Josefo, que era da família dos
da família Flávia, por isso recebeu o nome de Flávio Josefo. Ele viveu ali na época dos apóstolos. Ele viveu de 37 ou 38 até 100 depois de Cristo. E ele, como historiador, ele escreveu o seguinte no livro A História dos Hebreus. Olha só esse relato de um historiador da época de Cristo. Ele viveu um pouquinho depois da morte de Jesus, alguns 5 ou 6 anos depois da morte de Jesus. Olha o que ele relatou no seu livro A História dos Hebreus. Ele diz assim: por esse tempo surgiu Jesus. Então a história, um historiador aqui comprovando que Jesus existiu. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, pois era realizador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente a verdade, que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado ou chamado Messias, embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passando o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Olha aqui, um historiador dizendo que ele apareceu para eles depois de sua morte novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele, diz Joséfo. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Então, Flávio Joséfo, nós temos aqui a literatura judaica comprovando que de fato existiu um Jesus histórico. Jesus de fato existiu. Além disso, nós temos os Talmudes babilônicos dentro da literatura judaica. Alguns Talmudes, inclusive, dizem que na véspera do Pessá, ou na véspera da Páscoa, assim chamada pelos hebreus, Jeshu, que seria uma referência a Jesus, na véspera do Pessá, Jeshu, que morreu enforcado, segundo esse Talmud, desviou Israel, praticou magia e conduziu o povo à idolatria. Essas foram as referências a Jesus. Jesus foi condenado dessa forma, conduzindo o povo à idolatria, praticou magias, enfim. Então o Talmud babilônico dentro da literatura judaica comprova um Jesus que de fato existiu. Se tem alguma dúvida de que Jesus foi um plágio ou que Jesus de fato existiu, a literatura judaica comprova que sim. Até mesmo a literatura latina, ou seja, a literatura de escritores de origem latina, comprova que Jesus existiu. A história confirma através da arqueologia a existência de Caifás e de Pilatos, por exemplo, que estavam presentes na condenação de Jesus. Tácito, historiador romano, ele escreveu sobre a execução de Cristo, sobre Pôncio Pilatos. Então não há uma dúvida de que Jesus de fato existiu. Os historiadores mostram isso. Plínio, o jovem, que foi um governador romano, escreveu sobre os seguidores de Cristo nos anos de 112 e 113 depois de Cristo. Seutônio também fala dos cristãos, comprovando que Jesus não foi um mito, Jesus não foi inventado, Jesus de fato existiu pela comprovação histórica e pela comprovação arqueológica também. Jesus não seria uma lenda escrita pelos evangelhos? Alguns dizem. Não. Jesus não tem como ter sido uma lenda. Afinal de contas, os discípulos que são apresentados nos evangelhos, eles são cheios de defeitos. Ora, eles mesmos escreveram, como Mateus, Marcos, Lucas, João, eles mesmos escrevendo seus evangelhos, mostram os discípulos que eram líderes da igreja, cheios de defeitos e de falhas. Se eles quisessem de fato fazer uma boa propaganda, ou se fosse uma lenda escrita pelos evangelhos, eles escreveriam sobre si homens fortes, sem defeitos nenhum, mas eles comprovam que a verdade foi escrita porque os discípulos são apresentados cheios de defeitos. O mestre deles, que deveria ser retratado como um herói, foi morto numa cruz. A cruz, para quem não entende, a cruz era o pior símbolo de castigo daquela época. A cruz, inclusive, muitos preferiam o suicídio do que a cruz. Algumas pessoas passaram cerca de 7 dias na cruz. Por isso, não tem como o evangelho querer fabricar a imagem de um mestre ou de um herói que morre humilhado numa cruz. Não tem como isso ter sido um plágio. Não tem como isso ter sido uma lenda. Uma lenda a gente põe o herói ou pinta um herói que foi o melhor de todos. Como, por exemplo, os evangelhos retratam o medo e a relutância de Jesus quanto à morte. As lendas do passado mostravam que o herói não tinha medo de nada e estava pronto para tudo. E Jesus aqui agora, apesar de saber que morreria, ele reluta contra a sua morte e tem medo da morte. Ele diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, eu tenho medo. Deus meu, por que me abandonaste? Então, uma ideia mais real de Jesus, impossível. Conversas, por exemplo, de Jesus com mulheres de índole duvidosa. Jesus dando atenção para criança, que naquele tempo dar atenção para criança e para cachorro era a mesma coisa. Jesus, por exemplo, ensinando, tendo que tolerar
romanos, os heróis do passado, eles combatiam seus inimigos, não toleravam seus inimigos. Então não tem como Jesus ter sido uma lenda. Jesus teria sido uma péssima propaganda se isso fosse uma lenda. Nada mais comprova, senão os evangelhos, de que os evangelhos são reais de fato. Nós temos algumas evidências e hoje algumas linhas de estudo sobre o Jesus histórico chegaram a algumas conclusões importantes que eu quero trazer para você. A primeira delas é que Jesus queria estabelecer um reino de Deus aqui na Terra. Segundo os estudiosos desse Jesus histórico, de um Jesus que de fato existiu na história, eles chegaram a algumas conclusões. Primeiro, Jesus queria estabelecer o reino de Deus. E como que era esse reino de Deus? Era um reino de paz, em contrapartida a um reino de guerra, que era o reino romano. Jesus queria estabelecer um reino de comida. Você vê que o tempo todo Jesus está comendo com as pessoas, mostrando que no reino de Deus não há falta de comida para ninguém. Terceiro, segundo esses estudiosos do Jesus histórico, Jesus queria estabelecer um reino de justiça, diferente de um reino injusto que era o governo, o reino dos romanos. Não é à toa que o tempo todo Jesus mostra contrastando o reino dele com o reino romano, e por isso ele é preso. Jesus era contracultural à sua religião do seu tempo e ao reino daquela época, o reino romano. A religião combatia Jesus, o reino romano também combatia Jesus, porque as ideias de reino de Deus que Jesus trazia eram ideias completamente diferentes da religião daquele tempo e também do reino romano daquele tempo. E aí uniu o útil ao agradável. Nem a religião gostava de Jesus e nem os romanos gostavam da ameaça de Jesus. Se uniram, prenderam Jesus. Uma reflexão que cabe nessa hora era a proposta que Jesus tinha de religião para aquele tempo, a religião verdadeira de Jesus, uma religião de paz, onde ninguém tinha necessidade de comida, e uma religião de justiça. Como tem sido a religião hoje? Faz uma comparação entre a religião do passado e a religião hoje. Será que estamos tão distantes da religião proposta por Jesus nos evangelhos? Sabe, Jesus, quem de fato ele foi? Jesus foi um homem que declarou sua divindade. Ele disse que era Deus. Ele era 100% homem, ao mesmo tempo era 100% Deus. O único capaz de trazer em sua natureza uma natureza 100% divina e uma natureza historicamente humana. Natureza humana pré-pecado. Uma natureza que era como Adão e Eva antes de conhecerem o pecado. Jesus não tinha tendência e inclinação ao pecado, mas ele sentia as consequências pós-pecado. Ele sentia fome, frio, sede, como todos nós sentimos. Quem foi Jesus? Jesus foi o Salvador, enviado pelo seu Pai. Como lemos lá no início, João 3,16. Você pode ler aí comigo mais uma vez? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é Filho de Deus, enviado por Deus. Jesus sim existiu, viveu, morreu, está vivo, ressuscitou, e ele olha hoje por você lá no céu. Jesus é real. A grande pergunta é: gostaria você de experimentar esse Jesus real? Esse Jesus que de fato existiu? A história comprova. Como falamos na semana passada e nas semanas anteriores, por mais que eu tenha bases sólidas, argumentos suficientes para comprovar que Jesus existiu, ainda cabe espaço para a fé. A fé é experimental, a fé é relacional. Eu tenho que experimentar esse Jesus para conhecer esse Jesus que foi histórico, mas que ainda continua sendo real. A grande pergunta é: gostaria você de experimentar esse Jesus? Lá no início nós falamos que aqui, a cada semana, a cada episódio dessa série, a nossa ideia é proporcionar para você um encontro real com esse Deus. Esse Deus que é real. Não gostaria você de experimentar esse Jesus? Se o seu desejo é esse, coloca aí no comentário agora. E levante sua mão aí na sua casa dizendo: eu quero experimentar esse Jesus. Coloca aí no comentário. Eu quero experimentar esse Jesus. Eu quero viver e sentir esse Jesus que foi real e continua sendo real. Ele está vivo, ele olha por mim, eu quero experimentar Jesus. Gostaria você de experimentar esse Jesus? Se você gostaria, feche seus olhos agora. Eu vou orar por você. Querido Pai, nós oramos agora porque entendemos que existiu um Jesus histórico. Existiu um Jesus real. Ele de fato existiu e não restam dúvidas. Tanto pelos evangelhos, pela Bíblia, também pela arqueologia e pela história. Não restam dúvidas. Mas a grande pergunta é: será que Jesus tem sido real na minha vida? Nos ensina, ó Deus, a experimentar esse Jesus. Que esse Jesus que foi histórico, que ele realize, ó Deus, o que ele bem entender na história da minha vida. Ele tem liberdade para isso a partir de agora. Senhor Jesus, toma a nossa vida. Ela é tua, não pertence mais a nós. Queremos experimentá-lo. Portanto, toma a nossa vida em tuas mãos. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Amém. Deixa eu só ver aqui então um momento de interação, um momento de interatividade aqui pra gente fechar. Deixa eu ver quem entrou aqui. Eu quero experimentar Jesus, a Elaine dizendo aí, a Paola levantando a mão, a Aline dizendo boa noite, o Darcy lá de Santarém também entrou, a Alessandra Feitosa, Jonathan Nascimento, muito bom, tô vendo a galera aqui que entrou depois, foi muito legal poder contar com sua presença aqui. Lembra que a nossa série, a série Fé em Cheque, ela acontece todos os sábados às 6h30 aqui. O vídeo vai ficar à disposição, então você pode compartilhar para os amigos para assistirem depois. Você que chegou aqui já na metade ou chegou já para o final, não tem problema. O vídeo vai ficar à disposição para você acompanhar toda a série. Nós vamos postar depois isso no YouTube, vamos postar depois também isso lá no Instagram, no IGTV, vamos postar no Spotify para você ouvir depois essa mensagem, mas o fato é que Jesus existiu e ele ainda existe e ele quer que você experimente esse Jesus também em sua vida. Semana que vem nós vamos ter mais um episódio dessa série, mais um episódio que nós vamos colocar Jesus contra a parede, que nós vamos colocar Jesus contra a parede, não, que nós vamos colocar nossa fé contra a parede, que nós vamos colocar nossa fé em xeque. Você não pede por esperar, cada semana nós temos aqui entendido alguns aspectos importantes da nossa fé. Portanto, não perca semana que vem. Amanhã nós vamos voltar com a série Vírus do Pecado, vamos ter o 3º episódio. Você não perde também por esperar essa série que vai voltar amanhã às 8 da noite, tá bom? Conto com a sua presença. A cada dia de culto aqui a gente tem tido as séries. Fica ligado aí quando pintar assim, João Vitor tá ao vivo. Você entra porque vai valer a pena e Deus vai falar com você como falou aqui hoje também, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Não deixe de compartilhar o link com os amigos aí. Não deixe de compartilhar no seu feed aqui no Facebook. Que Deus te dê uma boa semana. Que Deus te abençoe e até a próxima.